Maravilha, vocês já estão aí aos montes, vocês chegam muito, vocês estão muito ligados. Bom, a live de hoje é uma live muito interessante, eu admiro muito o Eduardo, ele é muito querido e nós temos que falar. Esse é um momento complexo, né, que a gente está vivendo, já tem mais de um ano e meio, né, que a gente está quase nessa situação e obviamente a gente não pode estar nesse momento sem pensar na solidariedade, sem pensar em tudo que está acontecendo em volta de nós, sem pensar o quanto as camadas mais vulneráveis estão cada vez mais vulneráveis, estão sofrendo, quanta gente está perdendo emprego, quanta gente está passando por uma fome, por uma situação sem saída muito difícil, mas existem tantas campanhas, tanta gente fazendo bem, ou seja, se de um lado as coisas desandaram para um lado terrível, por um outro lado surgiu, nasceu, desabrochou toda essa força das pessoas, né? Então vamos ver, o Eduardo já está aí, prontinho. Oi, querido, chegou. Oi, 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 chegou, Eduardo? Você está aí? Tô Me dê aqui, uma você me vê? frisada, faz assim. Ei, 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 ei. A minha E imagem aí, tá meu amor? boa? Senão eu entro e saio. Não, a tua imagem da agora tá ótima, tá? Ai, que bom estar com você. Obrigado. Obrigada a você, querida. Eu tava, antes de você chegar, Ah, estava falando o quanto nesse instante, né, com tudo que a gente está vivendo, a gente está aham, vivendo faz tanto tempo, a gente está aham. quase assim nessa. É uma grande, grande ressaca, né, de tudo isso acontecendo e o quanto essas camadas vulneráveis estão cada vez mais vulneráveis, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas entraram numa situação de fome, e ao mesmo tempo, se de um lado Ah, toda essa loucura a gente está vendo muito forte, de outro lado surge tantas campanhas de solidariedade, tanta gente se movimentando, e eu espero que continue se movimentando pós-pandemia, porque estes são momentos de grande transformação, né, social, onde a gente pode, não é tudo que a gente consegue, mas alguma coisa, alguma consciência de tudo que está acontecendo, eu acredito que vai desabrochar e veio para ficar. O que, que você sente? Bruna, primeiro, uma alegria estar aqui com você. Te admiro tanto. Tive a alegria de conhecer anos atrás num evento empresarial. E você sempre dócil, carinhosa, atenciosa com as pessoas, dona de uma carreira linda, brilhante, como atriz, como Obrigada, irmão. cidadã e com um grande coração. Uma alegria estar aqui com você. Nossa, a alegria toda minha. Você sabe que tudo que você falou, eu retribuo para você. Você é muito, muito. Você faz um trabalho, não é mais relevante, é imprescindível, é fundamental. Então, vamos falar um pouco disso. Tá bom, Bruna. Olha, eu acho assim que essa crise levou muitos de nós, familiares, amigos, pessoas amadas, queridas, idosos, jovens, mães, pais, filhos, trouxe muito luto, mas ela também trouxe muito para nós. E o que eu espero é que ela deixe como legado uma nova consciência de cidadania para toda a sociedade. A consciência de que o Brasil é um dos 7 países mais desiguais do planeta. E que se a gente apenas assistir isso, nós podemos chegar numa situação de não reversão social, o que seria muito ruim. Então, o que pode ficar de legado é uma nova consciência puxado por uma nova atitude, de que se a gente tiver uma visão de longo prazo, um engajamento de longo prazo, uma participação de longo prazo, é possível sim alterar os rumos desse país com a cidadania da sociedade civil. Eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de olhar para frente, de pensar o que, que a gente faz no curto prazo, que é alimentar os mais pobres, a gente Claro. precisa fazer isso, e no A longo ação, prazo, que é a a ação participação cidadã. emergencial, né? A ação emergencial imediata, né?
É isso. O hoje, ele E ao pede longo prazo, exatamente isso. desculpa, eu interrompi, continua. Ao longo prazo, a médio e longo prazo. É um olho no curto prazo e outro no longo prazo. Porque se a Uhum, gente pensar só no curto prazo, a gente não muda o Brasil, porque as agendas são de longo prazo. sem Redução de dúvida. desigualdade de longo prazo, combate à pobreza de longo prazo, resolver os problemas das favelas é longo prazo. Mas hoje, a situação requer que a sociedade doe, colabore para que a comida possa chegar na mesa dos mais pobres. Bruna, quase 20 milhões de pessoas passam fome literalmente no Brasil. É uma calamidade É uma pública. calamidade. Não, nada no planeta justifica uma coisa dessas nesse país rico, nesse país onde a terra é tão forte, tudo é tão É, generoso. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o oposto da pobreza não é a riqueza, é a justiça. uau, muito Então, potente. e é verdade, né? O que a gente precisa é um país mais justo para que essa discrepância da desigualdade, essa situação inaceitável de fome, de miséria, possa ser erradicada. Pela Constituição, todo brasileiro deveria ter direito a alimento, a abrigo e à educação. É isso. Sobretudo no Brasil, né, Bruna, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um dos três Exato. maiores produtores de alimentos. A fome não se justifica no Brasil. Não, Assim como a pobreza não se justifica. São elementos da nossa vida moderna que são completamente injustificáveis. é. E pobreza gera pobreza, oportunidade gera oportunidade. Falando nisso, né? O tema que a gente me escolheu hoje é exatamente essa ideia, porque eu vou começar onde, assim, o que acontece em geral com as pessoas, né? Com todos nós, de alguma maneira, a gente acredita que a situação em que nós viemos ao mundo, em que a gente nasceu, né? A circunstância, a gente tem uma crença limitante de que essa circunstância impossibilita a mudança. A gente tem uma crença limitante que nós não podemos mudar, nós não podemos transformar o nosso status quo, a nossa situação, a nossa posição de vida, como se não tivéssemos o direito, ou enfim, não acreditássemos naquilo que a gente, no nosso potencial e nessa aceitação que a sociedade poderia ter. Você é uma pessoa que transformou, você é um exemplo vivo dessa transformação, né? Você não só transformou o seu destino, mas você está transformando o destino de muita gente, de muitas famílias, muito, dando exemplo para a garotada. Tem uma energia, um movimento de energia em volta de você que é gigante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para você mostrar para as pessoas que o acreditar na limitação e na impossibilidade de transformação não é uma verdade. Ah, achei lindo suas palavras, Bruna. Obrigado. Bruna, ah, como você sabe, você já ouviu minha história em uma palestra. Eu nasci num barraco, muito pobre, numa favela, em Guarulhos. Meus pais não tinham dinheiro para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. Uhum. E meu pai foi preso, indiciado por roubo a banco. E a partir daí eu tive que crescer visitando meu pai dentro de um presídio e ver minha mãe sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. Minha mãe me criou como diarista, mas todo dia minha mãe olhava nos meus olhos quando ela voltava para casa e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Então é como se o meio jogasse um vírus na minha cabeça dizendo que eu não podia, e minha mãe todo dia passava o antivírus e dizia: estão mentindo, você pode.
E foi por conta da minha mãe, da minha rainha, que eu cheguei aqui, sabe, Bruno? Eu acho que a mãe tem muito poder. A mulher é muito poderosa, muito potente. Então, a minha história, hoje sou fundador da Gerando Falcões, que é uma das maiores ONGs do Brasil, vencedor de prêmios, reconhecido no Brasil e fora, mas a minha história é uma história de exceção da exceção. A minha luta é para que eu não seja o último, mas que depois de mim venham muitos. E o Brasil perde muitos Edus e muitas Dudas todos os dias nas favelas porque não consegue oferecer oportunidade. Mas o Brasil pode ser muito maior e muito mais protagonista se investir nos mais pobres, se oferecer o melhor para quem é pobre. Se o Brasil investir o que existe de melhor nas pessoas mais pobres, na ponta, a gente pode tornar esse país aqui muito mais rico, protagonista, porque quem está na ponta tem um conhecimento empírico da ciência da última milha, uma criatividade, você sabe disso, um espírito vibrante. O que falta é oportunidade. Se a gente entregar, esse país aqui explode em grandeza. É interessante. Você concorda? O que você acha, Bruna? Eu concordo 100%. E você sabe que na Rede Felicidade, eu mesma, em muitas palestras e tudo, eu tenho falado muito sobre essa coisa, porque eu acredito muito na educação como a grande saída, né? A grande saída de um lugar é a educação. E a educação que não é só alfabetizar, mas é ensinar a pensar. E eu tenho falado muito que as mães, e tua mãe é um exemplo, eu conheço tua mãe, mando um beijo, aquela mulher maravilhosa, maravilhosa. Obrigado. Em todos os sentidos, né? E ela foi muito carinhosa comigo, não esqueço disso. E as mães, elas são esse contraponto que você falou, elas podem ser esse contraponto. A mãe é o primeiro contato com a possibilidade, é o primeiro contato com uma forte raiz e uma forte escala de valores, né? Quando você tem os princípios, quando esses princípios te foram dados pela tua mãe, você está salvo. Você está salvo. O problema que a gente enfrenta, né, é que nós temos que compensar tantas e tantas famílias que não são desestruturadas, não tiveram a oportunidade de ter essa mãe que você tem, que eu tive, essa mãe que mostra que vamos à luta, nada é impossível, vamos ser criativos, vamos, né, na crise, crie essa força dessas palavras. Mas quem não teve essa possibilidade, isso vem de um lugar profundamente forte, porque é do coração, né? É a pessoa que você nasceu dela, né? Então tudo que existiu no destino dessa mulher está inevitavelmente marcado no seu para sempre. Quando as pessoas têm esse corte, elas não têm oportunidade a isso, a educação, e aí vem a educação não só de alfabetizar, como a gente estava falando, mas de ensinar a pensar, de dar valores, de dizer o que é certo e o que é errado, de dar essa coragem, essa força, esse acreditar na sua possibilidade, acreditar em você, de tentar ver em cada um de nós o seu potencial, a sua potencialidade e ver como otimizar essa potencialidade. Então, assim, aquela pessoa ela é muito boa nisso, vamos dar chance para aquilo. Outra pessoa é outro mundo, funciona de outra maneira, vamos despertar nela aquilo. Então, assim, esse tipo de acompanhamento de escolas era o grande trunfo que esse país, por ser um país jovem, um país energético, um país cheio de grandes qualidades, né, como a gente sabe que é, e a gente sofre tanto porque isso não está acontecendo, e ele poderia realmente ser uma coisa transformadora. E é óbvio que, como você fala, que no momento emergencial, né, nesse instante, a gente precisa botar comida na mesa das pessoas, né? E aí entram campanhas. A Rede Felicidade, eu mesma estou apoiando muitas campanhas e a gente
tenta se equilibrar entre tudo que for possível, porque não é pouco, né? Tem É. muita coisa, mas eu fico feliz também porque tem muitas iniciativas. E eu queria que você falasse também um pouco da tua visão da educação, em primeiro lugar, e do que são essas iniciativas da Gerando Falcões. Tá, Bruna. Bruna, você acerta no alvo quando fala de uma educação que vai além de aprender a ler e escrever, porque tem muitas pessoas que leem e escrevem e são ignorantes, Claro. porque ignoram a realidade, ignoram a condição de desigualdade do país. A gente fala muito de uma educação aqui também voltada para uma inteligência emocional, Sem dúvida. voltado para se relacionar com o mundo, para superar os seus traumas. Essa população mais pobre também é uma população que foi muito traumatizada. A fome, ela gera uma experiência humana impossível de ser esquecida Sim. e traz uma visão social de escassez na pessoa que é muito forte, muito difícil de ser superada. Então, o que a gente trabalha muito na Gerando Falcões com crianças, jovens e também adultos, Bruna, é de potencializar a autoestima do cidadão de favela. É desenvolver habilidades para a vida para que essa pessoa consiga construir, através das suas próprias habilidades que já tem também, mas com a emoção potencializada, autonomia na vida. Porque a pobreza ela é multidimensional. Então ela amarra a pessoa e é muito difícil de escapar. E se a autoestima estiver fragilizada, e que geralmente está, ainda mais numa crise como essa, dificilmente essa pessoa vai conseguir escapar. Então, a Gerando Falcões, hoje a gente está presente em mais de 700 favelas do Brasil, levando o projeto de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania, para combater pobreza e reduzir a desigualdade, entregando o melhor para os mais pobres. E a nossa missão, Bruna, que é o que me faz levantar todo dia da cama, acreditar, sonhar, lutar, é que a gente vai transformar a pobreza da favela em peça de museu antes de Marte ser colonizado. Isso é bom. Que se estão indo para lá, se existe ciência para chegar em Marte, existe ciência para resolver o problema da pobreza, para interromper o ciclo de pobreza que fica em volta dessa pessoa. Pobreza gera pobreza, mas oportunidade gera oportunidade. Riqueza gera riqueza. E a palavra criança e pobreza, no futuro, não deverão coexistir no mesmo espaço. Tem que ser eliminada. As crianças não merecem viver e crescer num território de escassez, de pobreza. Elas não merecem crescer entre fezes e ratos. Elas têm que orbitar as estrelas, sonhar com amanhã e ter todo tipo de oportunidade para elas potencializarem o que existe de melhor em si próprio. Então, é isso que eu acredito e para isso que eu dedico a minha vida com a Gerando Falcões. É interessante porque quando a gente fala de oportunidade, né? Eu acho que essas oportunidades elas existem e elas são constantemente roubadas, né? Elas são existe um permanente roubo da da chance dessa transformação. E a gente não tem como você falar nisso sem falar da corrupção. Porque o que me deixa muito impressionada, no pior dos sentidos, é que alguém em sã consciência, que teve acesso à educação, que tem uma posição de algum tipo de poder, possa roubar o alimento das crianças, a merenda escolar, É, o saneamento básico, roubar nesse instante da saúde, né? De todas as instituições de saúde que estão num colapso, assim, estão à beira desse gigante abismo, e, no entanto, são os heróis que a gente está vendo aí segurando a onda. é. Como podem, arriscando a vida, arriscando pegar todas as doenças, enfim.
esse posicionamento, né? Como você falou, um propósito de vida, uma missão de vida. Aham. No entanto, a gente lida com um sistema que permite essa corrupção em tantos políticos, em tantos indivíduos, em tantos empresários, em tantos lugares. E eu te pergunto, como você vê e como poderia isso ser combatido? Bruna, eu me lembro que quando eu fui para Medellín, Medellín foi uma das cidades mais violentas do mundo. Sem Cartel de dúvida. Cali, cartel de Medellín, toque de recolher às 8 horas, Pablo Escobar. E eles começaram uma transformação e quatro prefeitos sucessivamente, junto com a sociedade, com um grande acordo social que eles fizeram para solucionar aqueles problemas, eles transformaram uma das cidades mais violentas do mundo num case de inovação social no mundo. E uma das coisas que eu vi quando eu estava lá, primeiro, que eles escreveram os princípios Ah, da cidade de Medellín. E um dos princípios é que dinheiro é sagrado. Não se brinca com dinheiro público, ele é sagrado, porque ele ele é é do povo. sagrado. E a segunda coisa, uma frase que me marcou, é que um político falou para mim, Edu, o político que chega pagando, ele chega para roubar. Então quem chega comprando o voto, comprando o gás, comprando acordos, essa pessoa chega para roubar. Então, tem uma transformação uma transformação sistêmica, tem uma transformação estética, tem uma transformação de infraestrutura que a gente tem que fazer no Brasil, mas tem também uma transformação ética. E o Ética. que você falou aí, Bruno, é uma transformação ética. Porque, por exemplo, ser ineficiente e concordar com isso está errado. A ineficiência é um erro. E a gente tem que ser eficiente no Brasil. Não entregar o melhor para os mais pobres é um erro ético. E a gente não pode aceitar isso no Brasil. E desviar dinheiro é um erro ético. Então, o Brasil precisa passar por uma transformação ética para ser o futuro que merece ser, para ser o Brasil que merece ser. Eu vou finalizar essa resposta, Bruno, dizendo que o brasileiro mais pobre, ele teve até que aprender a sobreviver ao Brasil. Hum, A sobreviver. hum. Deu um leve tilt aí. Peraí, deu uma pequena. Peraí, que a gente chega lá. Travou. Ó, tá todo mundo vendo aqui que travou. Meu lado não travou, né? Não, vocês continuam me ouvindo. Du, não sei se você está me escutando, mas você deu uma travada. Oi, oi, alô, alô. Vamos esperar 2 minutinhos. Se a gente não conseguir, a gente começa de novo, gente. Não saiam daí. Recomecem com a gente, porque está valendo super a pena. Essa conversa do. Voltou, voltou. Ei, ei, voltou. Não precisamos recomeçar. Deu uma travadinha, Du. Melhor para quem é pobre, Bruno, é o seguinte: imagina o que é igualdade. Igualdade você tem 5 crianças e 10 biscoitos. Para dividir com igualdade, você dá 2 biscoitos para cada criança, está resolvido. Mas quando você emprega o princípio da equidade, é o seguinte: você tem 10 biscoitos e 5 crianças. O que você faz? Você dá 3 para a criança que tem mais fome. E é isso que o Brasil tem que fazer. Ele tem que dar mais para quem precisa mais. Entendi. E como, quem vai ser o tutor desses biscoitos? Quem vai determinar? Porque, como a gente está vendo nessa corrupção sistêmica, que isso
distorceu, desandou, a gente tem quase um descontrole, como acontece na saúde, como acontece na educação e como acontece na fome, no desemprego, na miséria, na falta de oportunidade. O que, que a gente pode fazer para que esse cenário mude de verdade? Legal. Bruna, a gente sempre pergunta qual deve ser o tamanho correto do Estado, né? Nas favelas, o Estado não é pequeno e nem grande, ele simplesmente não existe. Então, faltam as Uhum. escolas, falta creche, falta Falta, calçada, que é o primeiro degrau para a cidadania, falta asfalto. falta Então, saneamento básico, que é o básico, é tão básico que chama básico, né? Você falou disso no princípio. Então, o Estado precisa ocupar as favelas, entregar os serviços. Se ele consegue levar o básico, como você mencionou, para as pessoas, a gente vai conseguir equalizar o ponto de largada da sociedade. E a gente vai partir do mesmo território, do mesmo espaço, com as oportunidades igualadas. E aí nós vamos ter um Brasil muito mais produtivo, muito mais competitivo e menos desigual. Ou seja, em resumo, é possível, né, Edu? Não tenho dúvida disso, sabe, Bruna? É muito possível e cada vez mais, Bruna, que a gente tem trocas como essa, que a gente constrói informação que desdobra para a sua audiência, uma comunicação pedagógica que explica o Brasil, onde está a desigualdade, como ela começa, mais as pessoas vão tomando consciência, mais o Brasil vai se organizando em torno de agendas de longo prazo. Porque para Uhum. transformar o Brasil, não existe fast food social que você faz em 1, 2 meses. Essas coisas todas que você falou, saneamento básico, educação, primeira infância, é uma agenda de 10 anos que o brasileiro tem que participar, tem que escolher uma ONG e doar, mas não doar pontualmente, doar com recorrência, fazer uma assinatura lá que seja R$ 20 por mês, R$ 50 por mês, acompanhar a ONG, se a ONG é auditada, se não é auditada, se bate a meta, se não bate a meta, quem é o líder, quem é o time, e junto com essa ONG ter trabalhos voluntários e participar. Se toda a sociedade fizer isso, a gente chega. Tem uma frase dos chineses que diz o seguinte, dos japoneses, que se cada um limpar a sua calçada, nós É, teremos um país limpo. é verdade. Isso é 100% verdade. A gente faz muito isso. Como eu tenho no meio dessas todas essas campanhas, eu tenho campanha de planta árvore, né? Hum, Porque a árvore hum, é o essencial, é oxigênio, hum, purifica o ar. A gente está limpando, né, aquele lugar, aquela rua. E as favelas, elas foram totalmente privadas da hum, natureza, da ah, árvore. ah. Então, assim, essa ideia, e são tantas coisas juntas que precisa, que é claro que a gente tem que começar pelo prato de comida, mas, ao mesmo tempo, tudo é importante. Não é que uma coisa em detrimento da outra. É uma urbanização, um saneamento básico, mas com urbanização, com uma melhor situação de locomoção, de segurança, de transporte, de tudo. Tudo é ligado, né? A gente tudo se conecta, uma coisa não pode ser sem a outra. Mas é interessante porque você diz assim: se cada um plantasse uma árvore na frente da sua casa, nós teríamos um mundo urbanizado. E é claro que muita gente não tem chance, muita gente não pode, mas enfim, como princípio de ideia, cada um cuidando, mas sobretudo cada um pedindo que essa transparência exista Uhum. e tentando ver para onde está indo. Se eu colaboro com uma campanha, peça a transparência dessa campanha, porque muita É isso. gente, é importante você ter falado nisso, porque muita gente não colabora, porque diz o seguinte: ah, para onde que isso vai? Quem vai cuidar desse dinheiro? Quem vai distribuir? Será que ele está falando a verdade? Será que esse dinheiro está indo mesmo para onde tem que ir? Quem é que vai controlar isso? Então, essa desconfiança, se as pessoas tivessem, como nós vivemos num país de corrupção endêmica, como você também disse, a gente perde muito, a gente desconfia muito, a gente perde muito confiança na instituição, seja ela qual for. Então, muitas pessoas se reprimem, dizem assim: ai, não sei, será que eu. Porque eu posso colaborar com um pouquinho? Posso.
mas será que esse pouquinho vai ser para onde tem que ir, vai ir para onde tem que ir, entendeu? Então, como dizer que qual é o tipo de vamos seguir o dinheiro, vamos seguir o que está acontecendo com a colaboração, vamos mostrar os resultados, porque assim as pessoas também participam disso, né? Participam dessa construção, que é uma Uhum, construção juntos, né? uhum. Estou total de acordo, Bruna. Por exemplo, na Gerando Falcões, no ano passado, na campanha Corona no Paredão, Fome Não, de combate à fome, nós mobilizamos 25 milhões de reais. E a gente ia reportando as entregas dessa doação chegando na ponta em real time, em tempo real, Isso. fotos, evidência. A gente decidiu não entregar cesta básica física, mas cestas básicas digitais. Então a gente entrega na mão da chefe da família na favela um cartão Vale Alimentação com uma recarga de R$ 150 por mês. A gente tem o Uhum. registro no nosso banco de dados da entrega sendo feita, do CPF, do RG, das informações mais fundamentais dessa família, tudo em É, nuvem as evidências. Uma ONG que é auditada pela KPMG. E ser transparente dá resultado. Sabe por quê, Bruna? Nesse ano, no ano passado, nós demoramos 4 meses para levantar 25 milhões de reais. Nesse ano, nós levantamos 25 milhões de reais em 40 dias. olha que beleza. Porque a sociedade viu a seriedade, sabe? Vamos falar um pouco, como a gente sempre fala das campanhas, inclusive dessa sua, vamos falar um pouquinho dessa campanha. Quem quiser colaborar, quem acreditar no que você está dizendo, quem sentir afinidade, desejo e puder, naturalmente, dar uma pequena contribuição ou grande, para onde ela vai? Obrigado, Bruna, por perguntar. Ela acessa gerandofalcões.com e lá ela vai ter na nossa plataforma digital a opção de doar R$ 50, R$ 100. Cada cesta básica digital custa R$ 50, Bruna. E Ah, com olha, esse recurso a gente deposita nesse cartão Vale Alimentação R$ 150 mensalmente para a chefe da família poder comprar lá na favela, lá do pequeno. Ela uhum. compra no Do mercadinho. pequeno comerciante, do próprio lugar, né? Isso, Ou seja, você Bruna. está retroalimentando o sistema. A economia da favela, a economia da última Diga. milha, está protegendo os postos de trabalho do pequeno, porque o grande arranha, mas não Claro, necessariamente quebra. Mas o pequeno quebra, como muitos claro. quebraram. Então, além da gente criar um colchão para essa família, para aliviar a queda, a gente protege os pequenos empregos. Então, a gente já tem dinheiro hoje para alimentar quase 500 mil de pessoas. A campanha não para por aqui. Por quê? Porque a demanda social é muito grande. A gente está indo já há mais de um ano de crise e essas famílias estão vivendo um esgarçamento social muito grande. É como se É. elas subissem ao ringue para lutar sem café da manhã com um pugilista muito forte, com o Mike Tyson. E elas estão nas cordas. E pedir doação para a sociedade é falar para a sociedade: olha, nós vamos assistir os mais pobres serem nocauteados ou nós vamos se colocar de pé e ficar ao lado daqueles que são mais vulneráveis. Então, a convocação é essa. Porque, Bruno, a fome, ela não mata só os mais pobres, ela não mata só as crianças. A fome mata também a nossa civilidade. A civilidade É. humana está em jogo. E isso é muito sério. E isso que você falou é bem importante porque muitas pessoas reclamam de um lado, reclamam da violência urbana, e ao mesmo tempo não se preocupam em alimentar quem tem fome. Então, assim, não que seja necessariamente quem está com fome se tornar violento, mas que é muito mais fácil você conseguir alimentar a criminalidade quando você não alimenta uma situação social plausível, decente, de tirar pelo menos a fome, erradicar a fome daquele lugar, né? Você gera violência. Você gera uma violência que vai sendo uma bola de neve, né? Então as pessoas reclamam, mas a violência é gerada mesmo pela situação em que a gente colocou
as camadas mais vulneráveis, né? Total, total, Bruna. É uma completa violência que ataca as pessoas e traz um desespero. Imagina, Bruna, uma mãe de família que acorda de manhã e vê... Eu tenho duas filhas aqui em casa. Eu não consigo imaginar a Luísa e a Lara me pedindo comida, eu não consegui entregar. Isso rouba a hombridade de um pai de família. Então, a favela não quer viver de doação. Ninguém quer. Todo mundo quer levantar e trabalhar, e produzir, criar. Mas essa travessia está muito dura. E receber doação é a única forma de fazer a maioria chegar do outro lado de lá. E o que é importante é que não pode ficar ninguém para trás. Isso. Agora, uma última questão importante, assim, quando a gente falou de violência, né? Os focos da favela, as pessoas têm uma cidade, as cidades, né? Elas se posicionam de uma forma que os núcleos mais pobres, a periferia, as favelas, elas acabam sendo não só um centro de violência interno, e um centro de violência para o local, mas elas sofrem, as pessoas faveladas, as pessoas que estão naquela situação emergencial, elas mesmas sofrem não só essa violência social, mas uma violência interna na própria favela. E como que você lida com isso no dia a dia? Bruna, a gente tem... Existe a violência doméstica, existe a violência por uma visão machista ainda da sociedade contra a mulher. Isso é muito corriqueiro. Existe também a violência sexual. Existem muitas violências sendo praticadas nesses territórios mais vulneráveis do Brasil. A gente tem testado, iniciado testes de projetos de cultura de paz, onde a favela possa começar a regular-se do ponto de vista de construir um território de paz. Então, as ferramentas que a gente aplica, desde cultura, esporte, qualificação profissional, são também armas sociais de pacificação territorial do espaço urbano. E não só isso, tem algumas práticas, por exemplo, de territórios que aplicam já, de quando a comunidade ouve barulhos de uma mulher que está sendo espancada por um agressor, elas vão para frente daquela casa com panelas e começam a bater panelas até o agressor parar. E depois elas mediam ali esse diálogo para ter um entendimento do que fazer. Então, cada comunidade, elas já estão começando a encontrar soluções para se regular e ter ali a promoção da paz e da cidadania naquele território. A campanha Panela Cheia, ela é situada em São Paulo, basicamente? A campanha Panela Cheia, Bruna, é uma coalizão da Gerando Falcões com a CUFA, com a Frente Nacional Antirracista, com o apoio da União São Paulo e da Unesco. Então a gente se juntou para falar para a sociedade, para fazer um chamamento para a sociedade doar. Então, a gente já mobilizou milhões de reais por lá também no site panelacheia.com e quem acessar pode fazer a doação para qualquer uma dessas organizações. Ah, perfeito. E as favelas que você mais atua hoje, quais são? Bruna, a gente está hoje presente em quase 700 favelas do Brasil. Então, a gente cobre... Que estados, assim, só para a gente ter uma... Claro. A gente está presente com maior densidade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, desde a Zona Sul de São Paulo, Zona Leste, inclusive Rio de Janeiro, do ponto de vista lá de Morro do Alemão, favela Morro da Providência, Baixada Fluminense e também muito a região nordeste do país, falando da Bahia, Ceará, Maranhão também estamos presentes lá, Maceió, regiões muito no sertão do Nordeste, Rio Grande do Norte, região do sertão, sabe, Bruna? A gente vê pobreza e a pobreza no sertão é uma pobreza tão humilhante, mas é uma pobreza tão desesperadora, que são pessoas que estão esquecidas, que nem CPF tem, e aí ajuda
a emergencial não chega nessas pessoas porque elas não têm digitalização, muitas não têm nem TV em casa, não têm acesso à informação. Então, é por isso que a gente diz sempre para a sociedade que a gente tenta chegar nos mais pobres entre os pobres. Meu querido, eu sei exatamente o que você está falando. Eu tive no sertão e muitos não têm, não tem televisão, eles nem sabem que existe um aparelho chamado televisão, por mais incrível que isso possa parecer nos tempos de hoje, né? E eu acho que a gente tem a vulnerabilidade dessa grande, grande, imensa extensão de um país tão gigante, é uma tarefa para heróis, né? A gente tem que arrecadar gente, arrecadar dinheiro e arrecadar voluntários, arrecadar gente para ajudar e deixar esse movimento cada vez maior, né? Bruna, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Claro. Você que é uma mulher da arte brasileira, ou você falando, você fala com uma beleza, você comunica enquanto está falando com semblante, com sua alegria, com a sua beleza, com a sua alma. E você tem um vocabulário muito rico. A minha pergunta é para você, como que você aprende? O que você gosta de ler? Como que você se informa? Que você passa por vários assuntos e tem bastante conteúdo. Vamos falar um pouco disso, de como a Bruna se educa. Eu acho muito legal você tocar esse ponto, porque eu vou transmutar nessa conversa que a gente está tendo, onde a gente está sempre plugada na informação, que é importantíssimo. Mas para a gente saber interpretar a informação, para a gente saber compreender, fazer a triagem, passar na peneira, né? Igual você passa na peneira uma mandioca, você passa na peneira um monte de coisa, você precisa da formação. Ou seja, você precisa estar formado, de certa maneira, nós não estamos nunca prontos nem formados. O Guimarães Rosa dizia, o ser humano, o homem não está terminado, a gente está sempre caminhando, sempre na evolução, sempre mudando, sempre... Mas eu acho que tem um momento que você adquire uma certa formação dos teus valores. Eu acho que, para mim, a base do que eu sou vem dos meus princípios, vem dos meus valores. Vem de uma coisa que ninguém tira de mim. Eles podem entrar, tirar meus anéis, entendeu? Mas o que eu trago dentro de mim, que é o que realmente para mim tem valor, isso ninguém tira. E eu acho que a conta da vida, a somatória da vida, é o que você traz dentro. Você falou em livro, e é muito importante você ter falado nisso, porque eu leio desde muito criança, nasci numa família de gente que me estimulou a ler, tive o privilégio de ter uma mãe que lia para mim histórias, contos de fadas, uma situação, vamos dizer, nós não tínhamos dinheiro, teve um momento que a gente estava numa crise financeira muito grande, mas a coisa cultural, a coisa emocional, a coisa amorosa perdurou a minha vida inteira, que foi o que me deu a base. E o livro, eu acho muito importante você tocar nesse ponto, porque a gente faz campanha, batalha, uma série de coisas para que existam bibliotecas virtuais e bibliotecas físicas. Eu mesma tinha uma biblioteca gigante na minha casa, gigante, assim, muito grande. E eu peguei assim uma enorme parte desses livros e doei até para o Amapá, para os povos indígenas eu mandei livro. O que eu Que achava legal. mais adequado para aquela situação. Então, assim, a gente fez uma enorme triagem de doação e doei um monte de livros para as pessoas, para que elas tivessem acesso. Eu faço uma campanha muito legal que é assim, esqueça um livro. Pega um livro que não custa nada para você fazer isso. Vai num ponto de ônibus, vai num lugar, esquece o livro. Esquece um livro num parque. Esquece um livro no lugar. As pessoas que vão achar esse livro Muito bom. vão ter uma relação mágica com esse livro, porque foi um achado.
E sempre vai ser um livro instrutivo, um livro de ajuda para que a pessoa compreenda, porque todo livro te ensina a pensar, todo livro te dá asas para a tua imaginação, todo livro toca pontos relevantes, importantes, independente agora de quem escreve, se é bem escrito, se não é escrito, mas livros não mudam o mundo, mas eles mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Essa frase não é minha. Então, assim, hoje nós temos uma situação até de quererem dar imposto para livro, tributar os livros mais. Devia ser o oposto. Os Uhum. livros deviam estar sendo distribuídos com cesta básica. Alguns tipos de livros, entendeu? Para que as pessoas tivessem Nossa, que ideia acesso, magnífica. Essa ideia é fabulosa. para que as pessoas pudessem ter acesso. Assim como você disse, tem que ensinar educação emocional, tem que ensinar inteligência emocional, sim, assim como tem que ensinar inteligência ambiental. A gente ainda não tem essa inteligência ambiental, especialmente num país milionário de exuberância ambiental como o Brasil. Porém, a falta dessa inteligência ambiental pode ser perigosíssima para o nosso país. Então, assim, tudo isso tinha que estar sendo transportado junto com os ensinamentos básicos. Assim como a gente aprende o lixo, a alimentação, a nutrição, o que é isso, o que é aquilo. Então, em vez de comprar um monte de porcaria de nutrição, você vai comprar aquilo que faz bem. Arroz, feijão faz bem. Arroz, Ah, feijão é uma nutrição básica maravilhosa. Entendeu? Não é comida de pobre. É comida de riqueza de nutricional. Então, hum. esse tipo de comportamento, e tudo que é industrializado, talvez não seja. Então, não adianta ficar abrindo pacotinho, é melhor descascar coisas que você tem acesso. Então, toda essa educação ajudaria enormemente a gente, paralelo com tudo isso que você vem fazendo, paralelo com tudo isso que tantas pessoas e voluntários e campanhas e essa solidariedade imensa, imensa, ainda falta muito para ser imensa, mas já desabrochou bem. Está mostrando como a gente pode sair dessa, que é a única maneira para a gente sair dessa. Então, misturando tudo isso, acho que a gente consegue. E a gente tem que acreditar, né, Edu? A gente tem que acreditar que é possível. Ô, Bruna, e qual que é a sua impressão de que a gente está indo para trás ou indo para frente como sociedade? O que seu coração diz aí para você? Olha, a gente andou muito para trás nos últimos tempos, sim, muito. Mas eu acredito que a história, ela é soberana. E, e o movimento do mundo também. E a história é cíclica. Ou seja, a gente volta no mesmo ponto, e eu sempre falo isso, mas eu repito, a gente volta ao mesmo ponto, só que a gente não volta no mesmo ponto. A gente volta, como é uma espiral em ascensão, a gente parece que está no mesmo ponto, mas a gente evoluiu um pouco. Então, eu acho que a gente evoluiu muito. Hoje, você tem denúncia para feminicídio de uma forma muito clara e muito importante para a sociedade. Você tem denúncia para racismo seríssima. Direitos humanos seríssima. Animais, maltrato de animais sério. Isso tudo não Uhum. se discutia. É, Você sabe disso. Não se é, discutia. A nossa live hoje, dizendo precisamos alimentar, então, é uma evolução. é. Ela já é uma evolução nos últimos, sei lá quantas décadas desse país. Então, se por um lado a gente recua, tem um lado que é soberano. Nós Ô, vamos evoluir, nós vamos sair dessa e nós vamos sair dessa melhor. Eu não tenho dúvida. ô Bruno, aí a gente está aqui conectado por conta da tecnologia, né? Que empodera muito, né? Se não fosse, Sem se eu não dúvida. tivesse na palma da minha mão conectividade, eu não conseguiria ter mobilizado já 25 milhões e queremos chegar muito mais longe. Não estaria Ah, talvez aqui conectado com você, com tanta gente ouvindo.
Como utilizar ainda melhor a tecnologia? Qual que é o papel dela? Qual que é a sua impressão disso que está acontecendo? Eu acho que isso também faz parte dessa formação que a gente estava falando, né? A tecnologia, como tudo na vida, pode ser uma arma ou pode ser uma ferramenta. Você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Então, assim, não é que a Uhum. escolha é sua. Quando a tua formação te faz compreender, te conscientiza, você vai usar super para o bem. Não tem como. Agora, tem um texto seu que eu li e gostei demais, né? Que é o Fique em Casa. Hum. É muito bom aquilo, porque você diz, eu vou resumir assim rapidamente com 3 palavras só, mas se quiser pode falar mais. O Fique em Casa, para quem não tem casa, para quem não tem conexão, para quem não tem liberdade, para quem tem um lugar assim de 15 metros quadrados para caber 20 pessoas. Então, assim, essa relatividade que a gente vive quando a gente diz fica em casa, estuda, aula digital. Quem não tem conexão, como você falou agora em tecnologia, como vai ter aula digital? Que aula Ah. digital? Entendeu? Então, você percebe que o desenho social que a gente precisa tem que envolver muitas inteligências, tem que envolver urbanistas, tem que envolver gente que lida com saneamento, tem que envolver pensadores, tem que envolver autores, escritores, tem que envolver assim nutricionistas, tem que envolver todo um novo desenho para que esse dinheiro que você e tantas ONGs conseguem arrecadar e sabem distribuir com maravilha, ele seja cada vez mais bem aproveitado. E vai ser sim na sociedade civil que a gente vai formar o mais que a gente puder. E rezar, né? Rezar, torcer para que a gente tenha governantes cada vez mais conscientes, o que nesse momento não está fácil. Ô, Bruno, tem uma curiosidade que você deixou eu falar um monte e agora eu tô querendo te ouvir também. Me conta dois artistas que você admira, que você ama e por quê? E, bom, artistas tem uma área gigante na arte, né? No Tem ramo que você quiser. desde o Michelangelo até o Dante Alighieri, que por acaso são duas grandes expressões, uma na literatura e outra no desenho, Leonardo da Vinci, gente que sempre quer dizer, isso falando dos maiores, né? Mas eu sempre admiro muito pessoas que deram assim contribuições gigantescas, sabe? Aham. Pessoas que fizeram a gente pensar de novo, que mudaram o nosso a perspectiva absoluta de como o mundo raciocinava. Hum. Essas transformações, elas são vitais para a nossa sobrevivência. Então, assim, quando a pessoa tem uma vocação, uma devoção, eu digo assim, se dedica, vai fundo, usa toda a tua disciplina, todo o teu potencial, todas as tuas descobertas para ir em alguma direção, porque todas essas pessoas tiveram, esses artistas, grandes artistas em todas as áreas, eles tiveram, seja na ciência como na arte, eles têm uma grande coisa em comum, uma extraordinária generosidade. Eles querem dar para o mundo uma sabedoria, uma nova visão, uma transformação. Eu acho que todo mundo que trabalha com transformação, seja pequena, seja grande, cada um, sabe, eu acho que não tem tamanho o que a gente faz. A gente faz coisas pequenininhas. Você pode fazer uma coisa miudinha. Você ajudou uma pessoinha. Você recolheu um animalzinho na rua que estava para morrer. Você fez uma grande diferença. Então, eu acredito nisso. Eu acredito em pequenas coisas fazem grandes diferenças. Não há coisas tão pequenas que não possam fazer uma grande diferença. São as micro-revoluções, né?
Exatamente. Que lindo. Olha, meu amor, a gente falou mais do que você queria, né? Mas a culpa Foi é sua, viu? ótimo. Foi ótimo. Eu adorei esse tempo. A culpa é sua. Você começou a inverter o jogo, começou a me fazer pergunta. Mas vamos torcer, meu querido Du. Vamos torcer. Conte com a gente, conte com a Rede Felicidade. Estamos juntos, estamos perto. Sou voluntária de tudo que você puder. E, Obrigado. e torço muito pela tua trajetória e por outras pessoas que, como você, estão querendo fazer grandes transformações. Bruna, que momento prazeroso para mim. Obrigado. Foi uma alegria estar aqui com você. Te admiro, minha família também te admira, sua capacidade artística, sua capacidade de pensar, de processar e o brilho que você entrega a Obrigada, tudo isso, a amor. sua Obrigada. generosidade, o seu engajamento social também. Foi uma alegria para mim. Vou guardar e vou levar para sempre essa live no meu coração e com certeza vamos fazer muito mais coisas juntos, Maravilha. porque o tamo junto faz a diferença. É isso aí. Du, vamos começar uma nova, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, entra aí, repete o teu link, Du. gerandofalcões.com. E olha, tem uma frase para deixar para final aqui, que fala o seguinte da Madre Teresa de Calcutá, Bruna. As Hum, mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Numa crise como essa, doar é tão sagrado. é isso aí. Muito obrigada, Du. Muito obrigada para todos vocês pelas lindas mensagens aí. Um beijo, boa sorte e tamo juntos. Beijo, Bruna. Valeu. Um beijo para o Cláudio Carvalho, nosso amigo que nos conectou aqui nessa live. Um beijo, Cláudio. Com certeza, Cláudio. Obrigada. Beijo. Tchau, meus amores.